Olá, boa noite. Vamos só esperar mais um bocadinho. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Agora parece que está resolvido. Ok. Boa noite, Tiago. Está perfeito mesmo. Sem mais demoras, Tiago. Conseguimos, estávamos aqui com alguns problemas, mas pronto, já é possível podermos iniciar a nossa conversa. Estou a ver que temos aqui já algumas pessoas a visualizar. Exatamente. Ah, não sei se esperamos mais um bocadinho ou não. O que é Sim, que tu sim, achas? temos já 11 pessoas, 13, até às 14, 15 pessoas e começamos, não é? Temos aqui uma hora pela frente, portanto temos mais que tempo para expor aquilo que vamos abordar, não é? Já esperamos mais um bocadinho. Ok. Então, Tiago, queres começar por me apresentar ou eu apresento-me? Eu esperava mais um bocadinho, ainda só temos 13 Ok. pessoas, depois o resto vão ficar aqui na expectativa para tentar perceber quem és tu. Está Olha, bem? achas que a camisa está boa assim? É o meu Está primeiro ótimo, live, não está é? ótimo. Portanto, acho que... Vou só aqui pedir aqui em casa, porque aqui em casa também estão a ver, está ali o som muito alto na televisão. Eu vou pedir para baixarem um bocadinho, só um bocadinho. Ok, vai lá, vai lá, vai lá. Estou de volta. Tiago, estás de volta. Bem, se calhar vamos então começando. Sim, 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 Ahm, sim. Depois vão entrando e e vão agora assistindo. quero agradecer a estar presente e quero-me apresentar. Eu sou administrador da Clinic for You, em Coimbra. Sou enfermeiro. Um, e lancei um desafio de iniciarmos aqui uns ciclos ao vivo, onde a intenção é debater vários temas atuais, com que as pessoas se identifiquem, de uma forma muito científica, e de forma a que as pessoas fiquem esclarecidas sobre dúvidas que muitas vezes têm e que têm dificuldades em esclarecê-las. Um, eu já te conheço há alguns anos, e agradeço-te imenso por estares aqui. E agora, sim, gostaria que tu te apresentasses então. Então, olha, Tiago, eu também sou enfermeiro, tal e qual como tu, não é? Tenho uma história de vida um pouco curiosa, como tu já conheces, não é? Já passei por uma situação complicada. E esse caso complicado que passei, que foi uma situação de doença, levou-me a tentar perceber um pouco o que podia fazer por mim, de modo a que não pudesse ficar dependente de mais ninguém, não é? E então descobri a área da nutrição, tenho investido muito nessa área, fiz já algumas formações avançadas, fiz uma pós-graduação em nutrição e fiz uma pós-graduação em medicina funcional. Tenho um curso avançado de terapia com ozono, entre outros, não é? Mas, de facto, hoje estamos aqui para falar sobre fibromialgia. Foi esse o desafio que tu me lançaste, não é? E é um tema, como tu sabes, que me fascina muito, porque conjuga em si três aspectos que eu costumo estudar com frequência, que é a disbiose e o estudo do ecossistema intestinal, a disfunção mitocondrial, que é um problema na célula com a produção energética, e também conjugar aqui um pouco de injustiça social, porque as pessoas que têm esta doença são vistas como hipocondríacas, não é? E como não tendo nenhuma causa que possa explicar esta doença, nenhuma causa, senão uma causa psicológica e psicogénica. Portanto, foi um ótimo convite e eu não podia recusar. Começo por fazer uma breve introdução aqui à fibromialgia, para que as pessoas que estão a ver possam perceber o que é. Algumas já sabem porque têm, outras estão a entrar porque têm curiosidade em saber o que é que podem fazer porque têm familiares ou amigos com esta doença. E eu começo por dizer que é uma doença que, de facto, tem-se mantido quase como um enigma para a comunidade médica, não é? Apesar de haver muitas publicações na literatura sobre esta doença, sobre tratamentos, até sobre tratamentos muito eficazes para a sua solução. Eu vou ser muito objetivo, muito direto, começar por dizer que a fibromialgia é uma doença que, ao contrário do que é avançado, está relacionada e é causada primariamente por um problema chamado SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Em inglês chama-se SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. O que é isto? Isto é um crescimento descontrolado de bactérias que estão no cólon, que colonizam o intestino delgado por diversos motivos, não é? Há uma modificação da flora presente e depois as toxinas que são produzidas por essas bactérias aproveitam o facto destas pessoas terem o intestino mais permeável, mais roto, não é? Entram em circulação e provocam o quê? Provocam problemas a nível celular em termos de produção energética. Como se não bastasse,
essas partículas que entram em circulação, que são produzidas por essas bactérias, provocam também a nível do cérebro um aumento da percepção à dor. Portanto, isto é um ciclo vicioso que depois é alimentado ao longo do tempo. Claro que há desvios deste modelo clássico, há pessoas que fogem a este modelo clássico de explicação, mas em última análise tudo se pode resumir a isto. É uma disbiose intestinal, um descontrole do ecossistema do intestino. Até há bem pouco tempo a fibromialgia era um diagnóstico de exclusão, ou seja, depois despistada a hipótese de doença autoimune ou até de infecção ou outra causa qualquer para a dor, chegava-se a esse diagnóstico. Atualmente o diagnóstico é feito com base em 3 critérios que têm que estar presentes, que são os seguintes. A pessoa tem que ter dor crónica musculoesquelética generalizada, alterações de sono e de humor presentes. Esses sintomas têm que se encontrar a um nível semelhante durante pelo menos 3 meses e não pode haver mais nenhuma explicação para esse tipo de dor que a pessoa refere. Portanto, acho que como introdução aqui já abordámos aquilo que é a fibromialgia e o que é um pouco a visão atual, mas posso resumir, se preferires. Muito bem. Então, quais são os sintomas e aquilo que se encontra na prática clínica, ao fim e ao cabo? Ok, olha, cerca de 10% das pessoas com fibromialgia têm sintomas severos que resultam mesmo numa incapacidade total ou parcial. As pessoas têm uma dor musculoesquelética que tende a localizar-se preferencialmente no pescoço, nos ombros, ao fundo das costas e nas coxas. São chamados tender points, que na classificação diagnóstica de 1999, penso eu, eram mais valorizados. Em 2010, este critério diagnóstico foi atualizado pela Academia de Reumatologia Americana e o que se verificou foi que esse critério permitiu, não sei porquê, não é? Há se calhar algum interesse comercial da parte da farmacêutica que financiou esses critérios, esse estudo, levou a que houvesse mais doentes a serem abrangidos por esse critério e a poderem ser, portanto, diagnosticados com fibromialgia, abrindo mais hipóteses de tratamento com fármacos. Na minha opinião, foi isso que aconteceu verdadeiramente. Claro que esta dor e a fadiga que as pessoas referem acaba por piorar muito depois do exercício físico e também após, por exemplo, algum stress psicológico. Claro que há outro tipo de sintomas associados a estes, por exemplo, perturbações de sono, perturbações de humor, ansiedade, síndrome das pernas inquietas e outros problemas gastrointestinais que levam a que muitas vezes se pareça que a pessoa que tem esta doença também tenha doença ou síndrome do intestino irritável. E a verdade é que há aspectos partilhados entre a fibromialgia e a síndrome do intestino irritável que realmente comprovam que se calhar são variações da mesma doença provocadas pela mesma causa, ou seja, pela SIBO. A SIBO tanto provoca fibromialgia como provoca síndrome do intestino irritável. E se for endereçada convenientemente, pode ser tratada e as pessoas melhoram muito mesmo. Quando falamos de fibromialgia e sintomas gastrointestinais que as pessoas referem, elas referem praticamente o quê? Dor e distensão abdominal, podem ter, por exemplo, flatulência, alterações de trânsito, podem ter períodos que alternam, por exemplo, com diarreia e com obstipação, dor tipo enxaqueca provocada por esse mal-estar. No entanto, quando se faz uma avaliação física e laboratorial, muitas vezes não se encontra nada a não ser os tender points tão típicos deste tipo de doentes. São aquelas regiões de dor no corpo típicas deste tipo de pessoas. Sim. Ok, então, segundo eu percebi, se os achados laboratoriais são normais, certo? Sim. Se um dos critérios diz precisamente que a pessoa, para ser considerada tem fibromialgia, não pode ter outra doença, que outras formas justifica a dor? Ao nível fisiológico, como é que se explica a dor que encontramos em pessoas com fibromialgia? Como é que se Ou explica seja, isso? acaba por ser uma contradição eu dizer que nos achados físicos e laboratoriais não há assim grande coisa, aparentemente, não é? Mas aquilo que se verifica é que, de facto, se nós quisermos fazer um apanhado da literatura e quisermos ir estudar isto profundamente, há vários estudos que demonstram inúmeras alterações.
E, por exemplo, ao nível mitocondrial, ou seja, dentro da célula, que é a central elétrica do corpo, onde é produzida a energia, não é? Há várias enzimas que estão atrofiadas, que têm a sua atividade reduzida, não é? Portanto, não há produção energética convenientemente, ou seja, não se produz ATP, que é a molécula de energia básica para nós, para o corpo trabalhar, não é? Outra alteração que se encontra muito está relacionada com os níveis de magnésio, ou seja, os níveis de magnésio livre e os níveis do complexo ATP e magnésio nos músculos das pessoas que têm fibromialgia encontram-se reduzidos em 30% e em 12%. Por isso, isto é mais uma evidência física de que a doença fibromiálgica tem uma causa orgânica, porque a deficiência de magnésio a nível intersticial provoca, de facto, o quê? Provoca dor e fadiga que as pessoas referem com muita frequência. Pior depois do exercício. Há outra chave que se encontra muito e que está documentado nas pessoas com fibromialgia, que são níveis aumentados de ácido lático e de glutamato. E, portanto, níveis aumentados de ácido lático vêm demonstrar o quê? Que a célula basicamente não respira, ou seja, que há um atrofio do metabolismo da mitocôndria. Porquê? Porque a pessoa está inflamada, não é? Então, se conjugamos, por exemplo, os níveis aumentados de ácido lático com os níveis aumentados de glutamato, nós temos a combinação perfeita para as queixas de dor e fadiga que a pessoa refere. Porque o glutamato por si só, como as pessoas sabem, é o neurotransmissor excitatório clássico, ou seja, ácido lático com glutamato tem dor e um aumento da percepção à dor que as pessoas referem. Isto a nível muscular. Pronto. Depois, por outro lado, as pessoas que têm fibromialgia têm um aumento do stress oxidativo, ou seja, se nós formos fazer medições bioquímicas mais específicas e formos estudar os níveis de stress oxidativo e de inflamação das pessoas com fibromialgia, nós, de facto, vemos que elas têm níveis aumentados de vários desses marcadores, como, por exemplo, de uma interleucina, que é uma substância inflamatória, que é a IL-8, que te dá maior percepção à dor e provoca, em muitos casos, fadiga e depressão. E isso está bem documentado e, no final do estudo, se as pessoas interessadas te contactarem, eu posso fornecer essa informação toda, como é óbvio. E depois, há uma alteração, que é aquela que nos estás aqui hoje, não é? Que é a SIBO. Ou seja, na maior parte das pessoas, há a mesma evidência laboratorial de que há essa entidade clínica, não é? Que é a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A SIBO, muitas vezes, que é uma disbiose do intestino, uma disbiose grave, provoca vários déficits nutricionais, inclusive deficiência de vitamina D. A vitamina D que é tão falada atualmente, não é? A gente sabe e é aceite cientificamente que a deficiência de vitamina D provoca dor crónica, musculoesquelética, e também provoca uma inflamação de baixo grau crónica. Como se não bastasse, há pessoas que têm outro tipo de déficits, como, por exemplo, deficiência de triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina, que é um neurotransmissor, que, por sua vez, dá a melatonina quando convertida. A melatonina é a hormona do sono. Então, as pessoas que têm fibromialgia têm uma deficiência de triptofano e, portanto, não conseguem converter o triptofano em serotonina e depois em melatonina. O que é que isto provoca? Provoca as alterações de sono que estão patentes neste tipo de pessoas, não é? E, sendo ela um antioxidante que está em déficit, a mitocôndria é como se percebesse e se compreendesse que o meio em que está inflamado, há stress, não é? Fecha-se e a célula não respira, não há produção energética. Esta é aquilo que se encontra na fibromialgia, é aquilo que está descrito nos estudos que foram feitos com doentes fibromiálgicos. Ok. Então, para as pessoas que nos estão a ver, estas alterações bioquímicas, nutricionais e gastrointestinais reforçam a natureza orgânica da fibromialgia, é isso? Sim, é mesmo isso, Tiago, percebeste tudo. Ou seja, existe evidência, de facto, destas alterações para quem esteja disposto a procurá-la. Ou seja, quem quiser encontra esta informação publicada na PubMed. Não há mais estudos feitos neste sentido, porque há uma grande pressão económica e financeira para que isso não se realize. E, por vezes, a maior parte dos estudos que há são financiados por farmacêuticas, não é? E empurram estes estudos mais pequenos para segundo plano e não têm nenhuma visibilidade. Agora, quem queira procurar esta informação, encontra. Mas aquilo que eu queria deixar bem claro é que, de facto, a fibromialgia não é uma doença de causa desconhecida, dependendo da toma contínua de fármacos, antidepressivos, nem de psicoterapia. Ou seja, há o foco no tratamento com medicamentos
o que é que faz? Faz com que as pessoas e os médicos que as seguem se afastem da procura de uma causa legítima e validada cientificamente, que é a SIBO, ou seja, a dor na fibromialgia, que é isso que eu pretendo dizer, origina-se no músculo perifericamente e é amplificada no cérebro pela inflamação e pelo stress oxidativo que a pessoa tem. Há aqui um quadro que está descrito de neuroinflamação, provocado pela SIBO e pela disfunção por problemas da mitocôndria no músculo. Sim. Então, Sim, sim, sim. pela tua explicação, a causa primária e a mais lógica para a fibromialgia é a SIBO. Exatamente. Ou seja, É isso? o que eu quero deixar bem claro, e volto a repetir para que as pessoas guardem esta informação para elas, é que a fibromialgia não se deve a um problema de processamento central da dor. O que há é a dor da fibromialgia, a dor que o doente refere, deve-se a um problema de sensitivização central e disfunção mitocondrial, que são secundárias a um problema primário que é a SIBO. Ou seja, a SIBO provoca a disfunção mitocondrial que só por si provoca, a nível central, uma amplificação do estímulo da dor e da percepção à dor. A SIBO está na base de tudo, basicamente. Muito bem. Tiago, outra coisa que eu queria falar era, agora que passámos um olhar sobre as causas para a dor, de que forma é que encaras o tratamento da fibromialgia? Ou seja, quais são os fundamentos da tua abordagem? Olha, Tiago, eu baseio-me sempre na abordagem que faço aos doentes com base em duas premissas. Ou seja, eu abordo-os com base em duas premissas. Na premissa de que as doenças são manifestações de problemas que foram alimentados ao longo do tempo. E depois parte também do princípio que essa disfunção pode resultar de uma variada influência tóxica, metabólica, nutricional, ou seja, muitas destas disfunções caem fora daquilo que é a visão estreita da medicina convencional. Ou seja, a minha abordagem, a abordagem funcional a uma pessoa com fibromialgia, é baseada, em primeiro lugar, na presunção de que a pessoa tem, de facto, uma causa subjacente que pode ser identificada e endereçada. Eu queria que isto ficasse bem claro. E depois, claro que inclui sempre aquilo que são as considerações diagnósticas da medicina convencional e até as terapêuticas, mas prolonga-se muito, muito, muito para além disso. Está bem? Indo um pouco atrás e focando naquilo que tu há bocadinho realçaste, no facto da SIBO ser a causa primária da fibromialgia, e a SIBO, para quem está agora a entrar, é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Bactérias essas que muitas são gram-negativas. A SIBO é um problema muito encontrado na prática clínica. Para teres noção, 40% das pessoas que têm apetite reumatoide têm SIBO. 84% das pessoas que têm síndrome do intestino irritável têm SIBO. E 90% das pessoas que têm fibromialgia têm SIBO. Ou seja, num estudo que foi feito com doentes fibromiálgicos, 42 doentes que entraram, esses 42 tinham SIBO documentada em testes laboratoriais. O que é que eu pretendo dizer? Que a SIBO, esta disbiose, causa alteração da função intestinal e uma hipersensibilidade visceral. E daí a dor tão patente e a fadiga tão patente neste tipo de doentes. Ok? Depois, por outro lado, se há uma causa primária que é a SIBO, há uma causa secundária, que é o quê? Que é a disfunção mitocondrial provocada pela SIBO. Ou seja, há problemas na produção energética no corpo por causa da SIBO. A SIBO é altamente inflamatória, gera stress oxidativo, não é? E depois a mitocôndria, a nível da célula, fecha-se e não há produção da ATP, que é a molécula base de energia. Ou seja, através da exposição crónica, durante anos, anos e anos, a substâncias como, por exemplo, não interessa agora, mas como, por exemplo, a LPS e o D-lactato, há um aumento da produção e a absorção sistémica deste tipo de partículas, não é? Que inflamam o cérebro, provocam disfunção mitocondrial. Isto é um ciclo vicioso, porque depois a pessoa, tomando medicamentos, não é? Não dormindo, tendo déficits nutricionais, não é? São tudo gatilhos e fatores que exacerbam todo o quadro clínico que encaramos, não é? Claro. Olha, uma coisa que, para as pessoas que nos estão a ver e a questionar a validade destes dados, existem certamente estudos científicos que sustentam o que tem sido dito aqui, ou não?
Sim, sim, boa, excelente pergunta. Claro que há, estava à espera que fosses perguntar isso e trouxe aqui alguns artigos que realmente mostram isso. Ou seja, é uma boa pergunta, porque se de facto aquilo que eu digo tem sentido, não é? E tem apoio científico, tem que haver estudos nesse sentido. E de facto, a melhor evidência daquilo que estamos aqui a falar, a melhor evidência de que, de facto, a causa primária da fibromialgia é SIBO, é este descontrole da flora intestinal, seria se esta doença respondesse à manipulação da flora bacteriana do intestino. E isso acontece. Há um estudo publicado em 2004 num jornal que se chama Os Anais de Doenças Reumáticas de 2004, que conclui o quê? Conclui que existe um link comum entre os sujeitos com fibromialgia e síndrome do intestino irritável. Parece existir uma produção aumentada de hidrogênio no teste de lactulose feito que se relaciona com a intensidade da dor. Ou seja, isto é um teste que nós temos na clínica, que é o teste de hidrogênio expirado, em que a pessoa, durante 3 horas, bebe um líquido, não é? Fazem-se várias medições e depois, de acordo com os gases que são expirados, nós sabemos o tipo de SIBO que estamos perante, ou seja, uma SIBO de predominância hidrogénica ou de metano. E, consoante isso, fazemos um uso do antibiótico prescrito pelo médico da clínica. Aquilo que o estudo concluiu foi que, de facto, os doentes que tinham maiores níveis de hidrogênio expirado, ou seja, tinham a SIBO mais grave, tinham maior intensidade de sintomas fibromiálgicos. Portanto, isto deixa bem patente aquilo que eu te falei, tenho ainda a falar até agora. Sim. Há um outro estudo, publicado na revista da Associação Americana de Gastroenterologia, que se chama Erradicação da SIBO. Então, o que o estudo quis testar foram duas hipóteses muito simples, ou seja, quis testar que a SIBO, de facto, existe nos doentes com fibromialgia e a hipótese de que o seu tratamento reduzia os sintomas intestinais e fibromiálgicos. Então, dos 105 doentes que foram testados para a SIBO, 50 tinham SIBO, ou seja, mais de 70%. O que depois se verificou foi que a terapeuta com antibiótico levou a que houvesse uma melhoria significativa dos diversos sintomas individuais que as pessoas apresentavam, como, por exemplo, o inchaço abdominal, a diarreia, a obstipação, mas também das dores musculares e da fadiga. Ou seja, só se fez uma intervenção com antibiótico e as pessoas melhoraram. Eu imagino se as pessoas fizessem algo faseado, algo sistemático, uma abordagem mais completa. As pessoas melhorariam bastante e ficariam bem. É isso que eu queria deixar bem claro. Muito bem. Então, um exemplo prático. Alguém que chega à clínica com um diagnóstico de fibromialgia, não é? De que tratamentos podem beneficiar? Ok, olha, como já falámos até agora, não é? A SIBO e a pessoa que tem fibromialgia, não é? À partida tem déficits nutricionais, não é? Aquilo que se faz é, primeiro, abordar aquilo que são os fatores modificáveis na pessoa, fatores de estilo de vida, como, por exemplo, os níveis de stress, a parte nutricional, não é? O sono e até promover algum exercício físico se a pessoa não fizer. Mas o mais importante que se faz a alguém que chega à clínica com esse diagnóstico é, de facto, fazer uma avaliação nutricional, porque as pessoas têm deficiências, e talvez uma avaliação focal. Porque nós, com a avaliação das fezes, conseguimos perceber se a pessoa digere bem os macronutrientes, conseguimos perceber realmente se a pessoa tem ali inflamação no intestino e conseguimos perceber até se há ali outro problema, como, por exemplo, realmente esse desequilíbrio da flora bacteriana, que depois, mais à frente, as pessoas irão perceber o porquê desta avaliação. Existe um conceito que depois sigo, que aplico ao tratamento da SIBO, que é chamado o programa 4R. Então, o 4R, o R são a inicial de 4 palavras, ou seja, remoção, reposição, reinoculação e reparação. Eu queria deixar bem claro mesmo que quando falamos, por exemplo, de remoção, fala-se de quê? De utilizar, de facto, antibiótico convencional ou fitoterápico, com o objetivo de reduzir a carga microbiana no intestino delgado. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas... Como já tem sido tão patente na nossa experiência, é que as pessoas melhoram bastante até do sono, do humor e das dores, principalmente, só com o uso de antibiótico. Mas, por outro lado, faz-se também uma abordagem nutricional em que se prescreve uma dieta, baseada numa dieta que se chama
uma dieta baixa em FODMAPs, que são o quê? Que são hidratos de carbono fermentáveis, que geram muitos dos sintomas que as pessoas a nível intestinal apresentam e também servem de alimento a essas bactérias. Portanto, nós usamos um antibiótico para remover as bactérias e tiramos do alimento através da modificação alimentar. Depois, na segunda fase, que é a fase da reposição, nós, através do estudo que fizemos nas fezes, conseguimos perceber se a pessoa tem déficit de ácido clorídrico, déficit de enzimas digestivas, déficit de sais biliares e, consoante isso, conseguimos perceber se a pessoa precisa ou não de ver alguma coisa reposta nesse sentido, está bem? Quando falamos de rinocular, que é a terceira fase desta abordagem ao intestino, falamos de usar probióticos e prebióticos, bactérias com efeito benéfico e o prebiótico que serve de alimento para elas se multiplicarem. E quando falamos de reparação, estamos a falar de fazer uso de nutrientes específicos, como, por exemplo, altas doses de glutamina, altas doses de zinco e aloe vera. Ou seja, eu abordei aqui as fases de forma faseada, não é? Separadas, mas isto pode ser feito ao mesmo tempo, dependendo daquilo que, daquilo que é a pessoa e que é o caso clínico que nos aparece, não é? Gostaria ainda de deixar bem claro que, como é óbvio, faz uma abordagem nutricional, como estamos agora a explicar, avalia-se a pessoa, não é? E depois faz sentido que se faça algum suporte específico à função mitocondrial. Ou seja, nós estamos costuma-se dizer que quem tem bons vizinhos tem bons muros, não é? Então nós temos que ter perfeitamente o meio interno separado do meio externo e convém que a mucosa intestinal esteja reparada. O programa dos 4 R's permite que nós façamos o quê? Façamos uma reparação do ecossistema do intestino, não é? E que separemos o meio exterior do meio interior, para que haja um mínimo de inflamação, um mínimo de partículas a passarem para a corrente sanguínea e a terem o efeito sistémico que já expliquei. Claro que, como uma pessoa com fibromialgia sofreu quase sempre, durante vários anos, com esse problema, não é? É necessário que a pessoa faça o quê? Faça uma adesão à abordagem que fazemos durante algum tempo. Que é para quê? Que é para o corpo ter a oportunidade de corrigir aquilo que são padrões anormais fisiológicos que o corpo desenvolveu para se adaptar ao estado de doença que a pessoa tem. Acho que ficou bem clara esta parte. Certo, Tiago? Sim, ou seja, sim, mas as pessoas agora devem estar a questionar assim. Então, qual é a melhor dieta para a fibromialgia? sim. Não é? Fala-se tanto em dietas dieta... hoje em dia. O que é melhor? Não há uma dieta ideal para todas as pessoas, mas eu costumo sugerir sempre o acompanhamento da doutora Ana Pinto, da clínica, a nutricionista, mas aquilo que eu sugiro que as pessoas adiram é uma dieta baixa em hidratos de carbono. Ou seja, a dieta baixa em hidratos de carbono melhora, em termos de função, o trabalho da mitocôndria. Claro que, apesar da mitocôndria funcionar melhor com baixo nível de hidratos de carbono na dieta, não é? Há casos em que isso não é aplicável. Por exemplo, em pessoas que fazem exercício físico e que precisam de hidratos logo a seguir ao treino, ou precisam para repor o glicogênio. Isto tem que ser enquadrado e contextualizado, não é? Mas, de um modo geral, a literatura demonstra que realmente as dietas baixas em hidrato de carbono são mais favoráveis para este tipo de problemas. E temos vários estudos que documentam, de facto, que as dietas baixas em hidrato de carbono são boas para casos de autoimunidade, para casos oncológicos, de hipertensão e até de epilepsia. E quando falo de dietas baixas em hidrato de carbono, estou a falar de dietas ketogénicas, que são complicadas de seguir, ou então modificações dessa dieta, como, por exemplo, a dieta de Atkins modificada, uma dieta com baixo índice glicémico, ou até a restrição calórica, o jejum intermitente. Porquê? Porque eles aumentam a função e a performance da mitocôndria. O que queremos aqui gerar é o quê? Queremos fazer com que o corpo comece a usar a gordura como fonte de combustível. Porquê? Porque quando nós usamos a gordura como fonte de combustível, produz-se um corpo cetónico, que é o beta-hidroxibutirato, que força a mitocôndria a respirar e, portanto, aumenta a síntese de ATP e a célula produz mais energia. Então, se a célula Daí a importância do jejum, certo? Daí a importância do jejum, e por isso é que as pessoas depois, com este tipo de dieta, melhoram em termos de fadiga e melhoram em termos de dor muscular. Porquê? Porque a mitocôndria arranca e começa a haver realmente o estímulo para a biossíntese e para a biogénese de mitocôndrias, e as próprias mitocôndrias começam a sentir que o ambiente em rodeio, que as rodeia está menos inflamado, há maior aporte de nutrientes, então o estado da pessoa clínica começa a mudar. Olha, já agora estamos aqui a falar em jejum e as pessoas podem não perceber. Então agora vamos estar sem comer. Como é que isto funciona?
É assim, há várias modalidades de jejum intermitente, não é? Mas assim, para falar muito resumidamente, aquilo que eu costumo sugerir na maior parte dos casos, que é o mais fácil de fazer, é que as pessoas escolham, por exemplo, 2 dias de jejum. Ou seja, 2 dias em que, por exemplo, a pessoa restringe a sua ingesta calórica nesses 2 dias. Por exemplo, a pessoa faz a última refeição às 20 horas do dia anterior e fica até, por exemplo, até às 10 da manhã ou até às 11 da manhã sem comer. Ou seja, no mínimo 13 horas de jejum. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nesses dois dias em que a pessoa reduziu a sua janela de ingesta alimentar para 13 horas, 14 horas, a pessoa tem uma baixa ingesta calórica, reduz o consumo de calorias e reduz também o stress oxidativo. Por outro lado, o organismo, essas 13 horas, 14 horas de jejum, é obrigado a mudar-se para uma fonte de energia auxiliar. No fundo, vai buscar a gordura acumulada para produzir energia. Muito bem. Ó Tiago, eu reparo que em alguns doentes que segues com fibromialgia recomendas muito o ozono, Uhum. ok? Sim, sim, sim. Qual é o papel do ozono, da ozonoterapia no doente com fibromialgia? Olha, eu tenho que dizer mesmo que é fantástico. Eu próprio, quando comecei a usar o ozono há 5 anos, estava um pouco renitente. Eu tinha que usá-lo e tinha que experimentar. E, de facto, fiquei maravilhado por verificar que aquilo que se lê na literatura, não é, se confirma na prática. O ozono é uma terapia que, de facto, acrescenta uma vantagem competitiva às pessoas que têm fibromialgia, não é? E se o ozono for para essa pessoa, de facto, quando nós fazemos o ciclo, nas primeiras sessões, a pessoa tem que ver logo o alívio imediato da dor. Ou seja, tem que ver um alívio mesmo consistente, uma redução de 50% com as primeiras 2, 3 sessões. E o ozono, de facto, é indicado neste tipo de pessoas. Porquê? Porque o ozono aborda basicamente aquilo que são os aspectos hallmark da fibromialgia, ou seja, aquilo que caracteriza a fibromialgia, o ozono aborda, que é o quê? Stress oxidativo, a disfunção mitocondrial e a má perfusão sanguínea. Ou seja, nós sabemos que as pessoas que têm a fibromialgia têm má perfusão muscular. Há inclusive estudos que demonstram que, de facto, e descrevem que em biópsias feitas em pessoas, biópsias musculares feitas a pessoas com fibromialgia, se demonstra uma redução do número de capilares para o músculo. Portanto, isto faz com que Faz com que as pessoas, por exemplo, no inverno, refiram sentir-se piores. Porquê? Porque, de facto, no inverno há vasoconstrição, não é? Há má circulação e as pessoas referem mais dor e mais cansaço. Por isso é que no inverno estas pessoas dizem inúmeras vezes que se sentem melhor com um banho de água quente ou com terapias até semelhantes. Ou seja, o ozono melhora a oxigenação, melhora a produção energética e estimula a síntese de enzimas antioxidantes. E, portanto, cria o quê? Cria e faz com que a pessoa crie adaptação ao stress e à inflamação que a tem vindo a acompanhar. Agora, convém, de facto, que a pessoa faça o ozono, que é fantástico, mas que tente modificar a causa primária, que é a SIBO, e a causa secundária, que é a disfunção da mitocôndria. Muito Está bem. bem? E até posso citar um estudo que encontrei recentemente, porque depois não estamos sempre em cima das coisas, porque é tanta informação que acaba por nos escapar. Um estudo que foi publicado na Ata Reumatológica Portuguesa de 2019, que é o órgão científico oficial da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, onde foram incluídos 20 doentes com fibromialgia. Eles foram tratados com 10 sessões de ozono, ou seja, fez-se ozono 2 vezes por semana, até um máximo de 10 sessões. E tentou avaliou-se a qualidade de vida das pessoas com fibromialgia através de um questionário que está validado para a população portuguesa. O que se verificou, de facto, foi que todos os doentes que fizeram ozono tiveram melhorias do padrão de sono, uma redução marcada do cansaço e da astenia e uma redução dos standard points. Ou seja, isto é fantástica a resposta que se obteve. Para além disso, neste estudo, o que se fez-se uma avaliação laboratorial pré e pós-tratamento, e o que se verificou foi, de facto, que os níveis de marcadores inflamatórios e stress oxidativo nas pessoas com fibromialgia reduziram bastante comparativamente ao começo comparativamente ao pré-tratamento com ozono. Sinal que as pessoas realmente melhoraram ao nível bioquímico, não é? Só com ozono. Agora imaginemos se a abordagem fosse completa, não é? Isso era o ideal. Olha, eu estava aqui a olhar para as perguntas. Temos aqui uma senhora que nos está a ver que com suposta
diagnóstico de fibromialgia, que diz que tem muitos suores frios. E isto Suores pode frios. realmente estar relacionado com a questão da fibromialgia? Tem que ser enquadrado, Tiago. Depende da idade da pessoa, depende se de facto a pessoa sofre com fibromialgia há muito tempo. O que acontece frequentemente é que as pessoas que sofrem de algumas doenças crónicas referem ter suores noturno em grande quantidade. Muitas vezes estes suores noturnos em quantidade estão relacionados com fadiga adrenal, ou seja, a pessoa está tão cronicamente a sofrer com a doença em si e com a inflamação, que depois as tuas glândulas adrenais, que são glândulas que temos acima do rim, esgotam-se de tanto tentar que a pessoa se adapte à doença. E acontece que, por vezes, essas pessoas têm suores noturnos, mas isso tem que ser mesmo enquadrado. Enquadrado. Muito Sim, bem. sim, sim. Ó, Depende, pode ter Tiago, muitas seguindo aqui explicações. a nossa, seguindo aqui algumas perguntas que eu tinha aqui em carteira, não é? Hum, diz-me uma coisa, existe alguma outra terapia que possa ser equacionada num plano integrativo de tratamento da fibromialgia? Sim, 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 sim. Há várias, falámos das principais, ou seja, daquelas que nós com regularidade usamos e que vimos resultados, eu estava a dizer que estes resultados não são transitórios, são ganhos em saúde que se mantêm. Que se mantém efetivamente, Tiago. Essa é a tua experiência também, certamente, certo? Não estamos aqui a Sim, falar só de modificar o estilo de vida da pessoa, modificar o plano alimentar da pessoa e a forma como ela come e como vive, e depois, passado algum tempo, ter recidivas. Essas recidivas a pessoa só vai ter realmente se não modificar o estilo de vida e se não adotar a dieta que é a dieta ideal para ela. Sim, aí não há hipótese. Como é óbvio, nós fazemos muita coisa boa, não é? Podemos trazer até à claro. pessoa as soluções, mas depois temos que esperar que a pessoa faça a parte dela. Mas já Claro, terapia. há todo um trabalho de casa que a pessoa também tem que fazer. Não basta chegar à clínica ou tomar uns suplementos. Há todo um trabalho de casa, não é? Sim, sim, de facto é isso. E claro que os doentes mais compridores têm mais resultados. Mas para que fique bem claro, há outras terapias, não é? Como, por exemplo, a hipertermia que temos disponível na clínica. Exato, Nós utilizamos a hipertermia mais em doentes com oncologia, durante o tratamento convencional de rádio e de químio. é Há verdade. cada vez mais estudos novos na área da hipertermia, como sabes, que falam do seu uso na oncologia e dos benefícios que acrescenta. Mas na área da reumatologia não há assim tantos estudos. Mas pela nossa experiência na clínica, quando fazemos ozona, aliás, hipertermia a pessoas com fibromialgia, vimos resultados e nós supomos que os resultados que obtemos são justificados pelo facto da hipertermia provocar uma redução na resposta inflamatória, aliviar até os espasmos musculares e melhorar a mobilidade por causa do aumento da perfusão sanguínea a nível dos membros. Portanto, a hipertermia, sim, é válida, tem contraindicações e por isso há uma equipe médica na Clinic for You, acho que estou a falar corretamente, não é? Que será Exatamente. serão as melhores pessoas para responder à necessidade ou não de fazer hipertermia em doentes deste tipo. Mas, de facto, eu queria voltar atrás e acabar por reforçar essa ideia de que as pessoas que têm fibromialgia e, de facto, procurem tratamento válido e científico para ela, de facto, quando fazemos esta abordagem, elas têm que ver melhoras logo no primeiro mês. Ou seja, as melhoras que a pessoa tem que ver, se nós estivermos certo no nosso diagnóstico, acontecem logo passado um mês e meio. Está bem? Ou seja, tem que se abordar em simultâneo a SIBO, ou seja, a disbiose intestinal, a disfunção mitocondrial e o uso de intervenções específicas, como, por exemplo, o jejum intermitente ou o uso de nutracêuticos como a coenzima Q10, a melatonina, a L-carnitina com ácido lipoico e o ozono. Claro, como é óbvio que fazemos sempre uso dele. Sim. Relativamente à hipertermia ainda, existe algum estudo que possas referir? Tens conhecimento de alguma coisa? Algum ensaio clínico? Sim, sim, sim. Há um único ensaio, por acaso. Há um único ensaio, tenho aqui até comigo, que é um ensaio feito com pessoas com fibromialgia. Ou seja, foi um Ok. ensaio em que se tentou
foi um ensaio de 2013, não é? Em que se incluíram doentes com fibromialgia, não é? E submeteram-se esses doentes a uma terapia, a uma intervenção convencional de reabilitação. E houve um segundo grupo de doentes que recebeu esse tipo de terapêutica e intervenção convencional, não é? Mas ao qual se adicionou a hipertermia. E o que se verificou foi que após 9 sessões com hipertermia, durante 3 semanas, o nível de dor, a intensidade da dor que a pessoa apresentava pré-tratamento nunca mais foi o mesmo. Ou seja, o ganho foi um ganho consolidado a longo prazo. Portanto, é o único estudo que há com fibromialgia, não é? Que está publicado e depois, claro, há a nossa experiência clínica que também fala muito por si. Muito bem. Olha, já agora, só para também finalizarmos, a hidrocolonoterapia pode ou não ser usada no tratamento da fibromialgia? Sim, sim, pode de facto ser usada e eu uso-a em casos graves de SIBO. E porquê? Porque eu faço uso de antibióticos fitoterápicos à base de ervas, ou converso com o médico da clínica, explico-lhe a situação e é prescrito um medicamento convencional, um antibiótico, a essa pessoa com fibromialgia, e durante o tempo que a pessoa faz uso do antibiótico, fazemos sessões de hidrocolon para que a pessoa possa eliminar muito mais rapidamente os detritos celulares e bacterianos que se geram da toma do antibiótico. Portanto, faz sentido usar o hidrocolon com o uso do antibiótico e claro que alivia muito os sintomas que algumas pessoas referem com o uso do antibiótico. Sintomas esses que são sintomas relacionados com a eliminação das bactérias que vão morrendo com o antibiótico. Ou seja, há toxinas que se libertam, não é? E o hidrocolon ajuda, no fundo, a eliminar e a lavar o intestino. É sem dúvida muito benéfico nesse tipo de situações. Sim, tens razão e obrigado por teres falado disso, porque já me esquecia. Já me esquecia. Muito bem. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Acho que foi bastante esclarecedor a tua intervenção. Queria-te agradecer imenso por realmente teres participado neste primeiro live da Clinic for You. Vamos querer trazer outros temas. Vamos te convidar novamente para participares com outros temas, sem dúvida nenhuma. E eu penso que foi bastante esclarecedor para quem nos ouviu. Vamos tentar aqui tecnicamente deixar o live disponível. Vamos tentar também colocá-lo no YouTube para quem possa querer rever ou depois colocar alguma dúvida por e-mail. Vamos fazer isso. E olha, muito obrigado. Foi Ok, muito bom. Tiago. Só dizer, de Muito facto, bom. eu é que agradeço, de facto, esta oportunidade de expor e passar esta informação que as pessoas merecem, não é? E gostava de deixar também a minha disponibilidade, e a tua também, certamente, para as pessoas que nos estão a Claro. observar poderem expor as suas dúvidas, ainda que rápidas, sobre que tipo de tratamentos é que fazemos, onde é que nos encontramos localizados. Para quem não conhece a clínica, se necessário, acho que é necessário dizer que estão à vontade para te contactar, certo? Claro que No sim, claro que Instagram sim. da clínica ou pelo Facebook, não é? Exatamente, exatamente. A gente responderá certamente. Está bem? Ok. Olha, Tiago, muito obrigado. Espero que as pessoas tenham gostado. Espero que isto possa repetir e espero que as pessoas, de facto, tenham entendido que, de facto, têm razão para ter queixas e que isso tem tratamento. Que é mesmo assim. Sim, exatamente. Não é algo. É real. Não É é. real, é real. Embora, Não lá é... está. Sim, é real. As pessoas não são hipocondríacas, as pessoas não têm uma doença de origem psicogénica, é uma doença orgânica mesmo, e há alterações, de facto, que estão documentadas e muito na literatura para quem quiser procurar, para quem tiver tempo, não é? Claro. Ok, muito obrigado. Pronto, Tiago. Olha, um Então vá. abraço e obrigado às pessoas que Deus. estão presentes. Obrigado. Obrigado, Com um licença. abraço.